meu nome é Aline Florner, professora e criadora do método QR2 de estudos por questões. Hoje teremos aulas de questões de improbidade administrativa. Banca CESP, delegado de Polícia Substituto 2017. Em relação à improbidade administrativa, é correto afirmar que, se servidor público estável for condenado em ação de improbidade administrativa por uso de maquinário da administração em seu sítio particular, poderá ser-lhe aplicada a pena de suspensão dos direitos políticos por período de 5 a 8 anos. Item errado, Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando um enriquecimento ilícito, inciso 4, utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Artigo 12, inciso 1. Na hipótese do artigo 9º, aplicar-se-á a suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Banca CESP, delegado de Polícia Substituto 2017. Em relação à improbidade administrativa, é correto afirmar que o particular que praticar ato que enseje desvio de verbas públicas, sozinho ou em conluio com agente público, responderá nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, desde que tenha obtido alguma vantagem pessoal. Item errado. O terceiro, não servidor, só responde por ato de improbidade administrativa em conluio com agente público, não sendo possível que responda sozinho. Lei nº 8.429, de 92, artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Banca CESP, delegado de Polícia Substituto 2017. Em relação à improbidade administrativa, é correto afirmar que enriquecimento ilícito configura ato de improbidade administrativa se o autor oferir vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, mandato, função, emprego ou atividade, mesmo que de forma culposa. Item errado. Os atos que importam enriquecimento ilícito só admitem conduta dolosa. Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Estudante estuda 2020, questão discursiva. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, quais são as sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa que importe em enriquecimento ilícito? Conforme Lei nº 8.429, de 1992, artigo 12, inciso 1, sanções do enriquecimento ilícito: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 anos, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário. Banca CESP, analista de gestão 2017. Com referência a atos administrativos e improbidade administrativa, julgue o item subsequente. Na punição aos atos de improbidade administrativa,
A penalidade será distinta se o ato implicar enriquecimento ilícito do agente ou se ele apenas causar prejuízo ao erário. Item correto. Enriquecimento ilícito, multa até 3 vezes. Prejuízo, lesão ao erário, multa até 2 vezes. Ofensa a princípios, multa até 100 vezes a remuneração. Conclusão: as punições são diversas. Lei número 8.429, artigo 12, inciso 1 e 2. Bancacesp, Agente de Segurança Penitenciária 2017. João, Pedro e Lucas são servidores públicos estaduais. No exercício de suas atribuições, João facilitou o enriquecimento ilícito de terceiro. Pedro indevidamente deixou de praticar ato de ofício e Lucas recebeu vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública. Os 3 servidores agiram culposamente. De acordo com a Lei nº 8.429, de 1992, nessa situação hipotética, foi praticado o ato de improbidade administrativa somente por João. Item correto. Lei número 8.429, artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente, inciso 12, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Observação: apenas os atos de improbidade administrativa do artigo 10 admitem a modalidade culposa, logo, apenas João cometeu ato de improbidade. Bancacesp, Defensor Público Federal 2015. O rol de condutas tipificadas como atos de improbidade administrativa constante na Lei de Improbidade, Lei nº 8.429, de 92, é taxativo. Item errado. O rol de condutas tipificadas como atos de improbidade administrativa constante na Lei de Improbidade é exemplificativo. Bancacesp, Analista Legislativo 2014. Caso o servidor tenha recebido, para a prática do ato, auxílio de pessoa que não seja agente público, ambos devem responder por improbidade administrativa, estando sujeitos às penalidades previstas na Lei nº 8.429, de 92. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Observação: o terceiro não responde sozinho, mas se tiver concorrido para o ato, responderá juntamente com o agente público. Bancacesp, Delegado 2013. Considere que um agente de polícia tenha utilizado uma caminhonete da Polícia Civil para transportar sacos de cimento para uma construção particular. Nesse caso, o agente cometeu ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito. Inciso 4. Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados
ou terceiros contratados por essas entidades. Bancacesp, analista de planejamento 2013. O juiz extinguirá o processo administrativo sem julgamento de mérito em qualquer fase do processo, caso seja reconhecida a inadequação da ação de improbidade. Item errado. Lei número 8.429 de 92, artigo 17, parágrafo 11. Em qualquer fase do processo reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Observação: se refere ao processo judicial, não ao administrativo. Bancacesp, analista de planejamento 2013. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do servidor acusado de improbidade administrativa só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, não podendo, assim, ser o agente público afastado de seu cargo, emprego ou função durante a instrução processual. Item errado. Lei número 8.429 de 92, artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Bancacesp, analista judiciário 2013. O terceiro beneficiado poderá ser responsabilizado nas esferas civil e criminal, mas não por improbidade administrativa, visto que esta não abrange particulares. Item errado. Lei número 8.429 de 92, artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Bancacesp, analista 2013. A perda da função pública é sanção aplicável àqueles que pratiquem atos de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito ou que gerem lesão ao erário, mas não aos que pratiquem atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública. Item errado. Em todas as hipóteses previstas nos incisos do artigo 12 da Lei nº 8.429 de 92, é possível que se decrete a perda da função pública. 1. Enriquecimento ilícito. 2. Lesão ao erário. 3. Atentado contra os princípios da administração pública. E 4. Concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Bancacesp, analista 2013. A lei caracteriza como ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito a conduta do servidor público que implique o uso, em proveito próprio, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial de órgãos e entidades da administração pública. Item correto. Lei número 8.429 de 92, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando o enriquecimento ilícito, inciso 12, usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Bancacesp, analista judiciário 2012. Apenas o Ministério Público pode representar junto à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação com o objetivo de apurar a prática de ato de improbidade.
Item errado. Lei número 8.429, de 92, artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Bancacesp, Delegado de Polícia Substituto 2017. Se uma pessoa maior e capaz representar contra um delegado de polícia por ato de improbidade, sabendo que ele é inocente, a sua conduta poderá ser considerada, conforme o disposto na Lei nº 8.429, de 92, crime, estando essa pessoa sujeita à detenção e multa. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena, detenção de 6 a 10 meses e multa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que quem vai ter mais chances na prova? Você que estudou com técnicas, metodologia, além de um profundo conhecimento da banca examinadora, tanto do seu concurso como de outros, ou aquele aluno que só leu as teorias? Fez algumas questões que o preparatório disponibilizou e foi para a prova com pouca bagagem. Eu aposto em você.